Hoje eu queria falar nós vamos falar sobre desenvolvendo paciência no mundo impaciente. Eu comecei a avaliar a minha situação dentro de casa, e olha que eu saio. E eu tenho visto as pessoas colocar, não, porque agora é um tempo novo, agora eu estou conhecendo melhor minha esposa, agora eu estou conhecendo melhor meu esposo, agora nós estamos vivendo um tempo diferente. Irmãos, primeira semana, beleza. Segunda semana já começa a dar umas centelhas. E parece que o governador prorrogou para mais 15 dias. Pelo que eu pude entender, não é isso? Então, já passamos por 2 semanas, já temos 2 semanas, ficou mais 30 dias confinado marido e mulher. Só Jesus na causa, fala a verdade. Primeiro porque nós estamos neurotizados pelo corona, tudo é corona. Não. Tudo é corona. Se você vai na rua e vê um idoso lá, você quer xingar o idoso. A vida é do cara, deixa ele andar na rua. Esse velho está aí na rua, esse velhinho está aí no mercado. Gente, Deus deu uma vida para cada um cuidar. Mas nós estamos neurotizados. Nós estamos com o nervo à flor da pele. Você vê que a gente está tão impaciente que a turma colocou lá, nós temos que obedecer a autoridade. Aí o Bolsonaro diz assim, olha, pode sair, pode tocar a vida. E aí que está pensando que é presidente maldito. Aí você diz assim, caramba, o camarada que escreveu tem meia hora que nós temos que respeitar a autoridade, que nós temos que orar pelas autoridades. Aí o presidente fala o que ele não concorda, é um presidente maldito. Isso é fruto de quê, gente? De impaciência. É ou não? O lugar maravilhoso que está tendo agora é para dirigir, fala a verdade. Ninguém buzinando quando o sinal abre. Não, você sai, dá um tempinho, engata a primeira. Você passa, a galera já não está mais nem falando no celular, já está digitando. Então, está vendo, irmão, está vendo... Ainda que as pessoas digam, não, mas graças a Deus, estamos tendo tempo com a família, vai haver desgaste. E é nesse tempo que a gente está dizendo, não, agora sim, estou me reencontrando com a minha família, agora sim eu estou tendo mais tempo com meus filhos, agora eu estou tendo mais tempo com a minha esposa, estou tendo mais tempo com meu pai, estou tendo mais tempo com a minha mãe. Gente, 30 dias na mesma casa, é isso mesmo? Vai ser céu na terra? O que mudou, gente, foi a não permissão de sair, não a nossa natureza, ela continua sendo a mesma. E talvez agora está sendo testada a desenvolver paciência num mundo impaciente. E quando eu comecei a pensar nesse texto, né, porque toda situação tem um lado bom dela, tem ou não tem? E eu já sou otimista por natureza. Eu comecei a me questionar essa semana, o que o coronavírus tinha de bom? E eu queria desafiar você que está em casa, você que está aqui. Se eu perguntasse a você agora, o que você pode enxergar de bom no coronavírus? Tudo bem, eu sei. O senhor não ama sua mãe. Calma, tenha paciência comigo. Preste atenção, eu se não fosse crente, eu ia ser otimista por natureza, mas por ser crente eu sou otimista também. Então na minha vida tudo eu tento ver o lado bom da situação. E eu queria ver o lado bom com vocês hoje do coronavírus. Bom, um lado bom do coronavírus é que muita gente descobriu que é casada. Caramba, eu tenho esposo, quanto tempo? Um outro lado bom do coronavírus é que muito pai percebeu que tem filho. E muito filho está descobrindo que tem pai. O outro lado bom do coronavírus, que a gente não tinha, chegou em casa agora, o que a gente faz? Lembra aí? Vamos lá, olha aí, ó. Vamos direto lá para o banheiro, ó. Hein? Você, ó, não é lavar sua mão não, agora tu dá uma aula de lavar, ó. Entre os dedos, tira a aliança, passa, vem até no antebraço, mete a garganta cá.
É ou não é? É o lado bom. O lado bom agora é que você já chega na igreja, cadê o álcool? Então tem o seu lado bom? Tem. Agora, qual é o lado ruim? É que o coronavírus pode se tornar um gatilho para a nossa impaciência. E ainda mais se você não tiver disciplina com televisão, piorou, porque a televisão de manhã até a noite é só coronavírus. E é sempre a mesma coisa, morreu tanto, morreu isso, morreu aquilo outro. Se você sentar no Google, hoje à tarde tiver um tempinho, digita assim, quantas pessoas morreram por acidente de trânsito, quantas pessoas morreram por suicídio, quantas pessoas morreram por câncer. Vocês vão ficar achando que o coronavírus literalmente é uma gripezinha. O problema é que nós somos manipulados emocionalmente por informações. Vocês viram que depois que o coronavírus apareceu, ninguém mais morre de dengue no Rio de Janeiro? Graças a Deus. Qual foi a última notícia que você ouviu de assalto no Rio de Janeiro? Assalto, roubo de carga. Continua tendo? Mas a gente está ouvindo? Não. Eu não escutei mais. Troca de tiro, olha, helicóptero voando, blindado. Não estamos ouvindo mais. Por quê? Porque a mídia trouxe o corona e colocou e a gente está aí. E aí, gente, nós estávamos acostumados com as agitações. Nós estávamos acostumados, você em casa, eu também, a era das informações instantâneas. Eu não estava nem aí para live. Quando eu gravava live era um acidente de percurso. Agora toda hora, quando é que você vai gravar a live? Que horas é a live? Não sei o que é da live. E que é a live? Tem pastor que está fazendo live de manhã, tarde, à noite, de madrugada. Eu digo, rapaz, a turma está com tempo mesmo para acompanhar isso, né? Muda de um live, vai para outra live, vai para isso. Só que o meu medo é que eu já faço live tem 5 anos, só que você escuta, só isso. Que são as devocionais. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos a geração do micro-ondas. Aliás, teve alguém dizendo assim, esse mundo está mesmo doido, né? Outro dia, conversando com o meu micro-ondas, estava dizendo, a coisa está esquentando. O cara conversando com o micro-ondas, depois bater um papo com a torradeira. Então, gente, essa tal de quarentena, que nós explicamos ontem no sábado, que a quarentena é diferente de 40 dias, porque tem gente pegando quarentena e botando... ontem a gente me perguntaram as perguntas seguintes: será que nós estamos vendo o tempo dos nicolaítas? Exatamente assim. Quem aqui não sabe quem são os nicolaítas? Que eu vou explicar rapidinho. Quem não sabe aqui? Você que veio orar aqui hoje não sabe. Muito bem. Os nicolaítas eram um grupo que surgiu dentro da igreja, e eles tinham uma interpretação própria da Bíblia. Então eles interpretavam o seguinte: Jesus era uma pessoa e Cristo era outra. Ele não era a mesma pessoa. Por quê? Porque eles também tinham uma outra ideia. Qual era a outra ideia deles? Eles pegaram o que Paulo falou em Romanos 5 e diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que os nicolaítas interpretaram. Bom, se aonde entrou o pecado superabundou a graça, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Os nicolaítas de hoje pegaram o Êxodo capítulo 12. Teve um até que mandou isso para mim no Instagram. Não, mas o senhor não sabe que Êxodo 12 nós tivemos que obedecer a ordem de Moisés, foi ficar em casa. Deus nunca deu essa ordem. Aliás, se a gente levar o Êxodo capítulo 12, você tinha que chamar uma família para comer com você. A primeira coisa que Deus disse é o seguinte: mata um animal, pega o sangue e unge os umbrais das portas, porque se vocês ficarem em casa e não tiver o selado lá com sangue no umbral da porta, eu vou matar o primogênito. O que a galera fez? O que os nicolaítas modernos fizeram? Pegaram esse texto e disseram: olha, a ordem de Moisés foi ficar em casa. Não, a ordem que Deus deu a Moisés foi: unja os umbrais, mata lá o cordeiro, unja o umbral, chama a família. Por exemplo, você que está em casa, chamou uma família para ouvir a palavra hoje, para que se alimentem, deixa tudo arrumado, porque vocês vão sair do Egito hoje.
Então, quem são os nicolaítas modernos? São aqueles que pegam a Bíblia e começam a fazer umas interpretações doidas. Então, o pessoal pegou o termo quarentena e disse: olha, 40 dias durou isso, 40 dias foi a tentação de Jesus no deserto, 40 dias foi aquilo, 40 dias da Páscoa. Gente, o termo quarentena, ainda que seja ligado a 40, não quer dizer que a gente vai ficar 40 dias. É um termo para definir um espaço em que você fica recluso para não passar contaminação para frente, mas não é 40 dias. Aí os nicolaítas modernos pegam isso, não, olha, está na Bíblia, 40, quarentena, 40 dias, e faz essa conexão que não tem. Eu vou aparecer na sua mente, quando você lê isso em Facebook, eu vou ficar assim, porque você já vai, ó, caramba, realmente vem que o apóstolo falou, o cara está falando de quarentena, não tem nada a ver com 40 dias. O termo quarentena, que está sendo adotado agora, em nada tem a ver com 40 dias. Tem a ver com o isolamento, com a necessidade de estarmos isolados, né, para que o vírus não se propague, não se dissemine. Aliás, só para fechar e para o texto, querem ver um documentário bom sobre o coronavírus? Ontem à noite a Discovery passou um documentário sobre o coronavírus. Uma aula. Eu vou pegar o Davi e a Maria Clara, vou sentar com eles. Vai lá no Google, lá que você vai achar coronavírus no Discovery. Uma aula assim, isenta de TV Globo, Globolixo, não, isso é uma aula explicando desde o surgimento do coronavírus, mostrando as diferenças. Então vale a pena você pesquisar na internet, no Google Discovery. Eu não sei se eles abriram, mas se você puder, coronavírus. Então um estudo muito grande. Agora, já que eu falei muito, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 12. Só um versículo para a gente não demorar muito com vocês. O pessoal que está em casa também assistindo, Romanos 12. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja perseguida. E no que ele escreve a essa igreja perseguida, ele vai então, nesse versículo, no capítulo 12. O capítulo 12 talvez seja o capítulo mais conhecido da carta de Paulo aos Romanos. Porque é no capítulo 12 que Paulo vai dizer assim: por favor, não vos conformeis com este corona, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tudo que entra na nossa vida tem o poder de afetar o nosso emocional. É ou não é? É. Ora, muito bem. Quando Deus cria o homem, vamos lá, vamos só relembrar isso aqui. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele ia se encontrar com Adão aonde? Quem é que lembra? No Éden, no paraíso. Quando é que ele ia se encontrar com Adão? No paraíso. Por quê? Porque tanto o natural, o físico, o emocional, o psique, a alma e o espírito estavam alinhados na presença de Deus. Muito bem. Adão e Eva caem. O que acontece com o físico? Bom, o físico passa a ser corruptível. Ele passa a sofrer a ação de enfermidades. Tanto é que a Bíblia diz, olha, a partir de agora, com o suor do teu rosto. Por quê? Porque no paraíso eles não iam ter esse tipo de suor, sacrifício, de dor. Muito bem. Isso foi a punição que o físico recebeu. A punição que o espiritual recebeu, a Bíblia diz que foi a morte. Nós morremos espiritualmente. O homem morreu espiritualmente. E aí, o que sobrou? O emocional. E o que atingiu o emocional? O desequilíbrio. O homem se tornou, por quê? Tem corpo, tem alma, tem espírito. O espírito morre, literalmente morreu. O que sobrou? O corpo e a alma. Então o homem se tornou o quê? Almático. Nós nos tornamos almáticos. Muito bem.
Aí um dia você ouviu o Evangelho, Jesus Cristo, aquela coisa toda, você entendeu a mensagem do Evangelho, você que está em casa entendeu, eu entendi. Foi feito lá o apelo, nós levantamos a mão. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele vai vivificar o meu espírito. O meu espírito volta a ter vida. Ele volta a se relacionar, ele é ressuscitado, olha, ele volta a ter vida. Porém, entre o meu espírito e o Espírito de Deus, eu continuo tendo a carne e a alma. A carne vai responder aos estímulos da alma. Então a nossa alma não se converteu. A alma de ninguém se converte. Então o que o diabo faz? O diabo diz, bom, agora no espírito eu não posso mais porque está vivo. Mas eu vou atingir o Alexandre na alma. E é por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 dizendo, olha, eu quero dizer algo para vocês. Vocês precisam renovar o vosso entendimento. É como Paulo dizendo o seguinte, olha, todo dia você precisa dar uma espraiada aí na cabeça. Para que você, eu não preciso renovar o espírito, ele já está renovado. Mas eu preciso renovar o entendimento, a alma, para que eu possa experimentar qual seja a... Então Paulo diz que eu não preciso renovar o espírito para experimentar isso, mas eu preciso renovar o entendimento. O que nós temos visto? Pessoas que estão na igreja, mas elas não conseguem desfrutar de nada que é espiritual. Por quê? Porque ela não se permite renovar a maneira de pensar. E aí vem Paulo nesse versículo 12 que nós vamos ler. Até que vocês entenderam? Muito bem. Então no versículo 12, Paulo diz assim, está aí na sua Bíblia, e eu vou ler na minha. Alegrem-se, olha 3 recomendações que o apóstolo Paulo dá. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Feche seus olhos. Pai, eu já falei com o coração dos seus filhos, aquilo que o teu Espírito tem colocado no meu. Agora, por misericórdia, ilumina a mente, te peço o teu Espírito sobre cada vida que está acompanhando pela televisão, pelo celular e por aqui, o entendimento desse versículo em nome de Jesus, amém. Pessoal, o que é paciência? Vamos lá, vamos entender isso aí. Eu quero falar rapidamente sobre que uma das coisas que a gente vai aprender a viver pela fé e pela paciência. Então vamos lá, pode jogar para mim, Josão, o que é paciência? Seria essa pergunta, o que é paciência? Paciência pode ter vários tipos de definição, mas para que ela se torne um hábito saudável, nós estamos falando de hábitos saudáveis para a nossa vida espiritual, nós vamos olhar para a Bíblia. Primeiro, paciência é um fruto do Espírito recriado. Irmãos, só tendo o Espírito recriado, renovado, que nós vamos conseguir desenvolver a verdadeira paciência. Por quê? Porque ela é uma obra do Espírito, ela é uma coisa espiritual. Você vai ver pessoas dizendo assim, olha, você tem que praticar yoga, você tem que praticar meditação transcendental. O que é isso? Nada mais é uma administração do físico, pelo emocional. Mas a paciência genuína, ela é um trabalho espiritual. Segundo, paciência é desenvolver um espírito tranquilo em meio às dificuldades. Por que vocês acham que esse tempo tem sido um desafio para muito crente? Você começa a ver alguns tipos de leitura, alguns tipos de colocações, alguns tipos de escrito, você percebe o seguinte, a primeira coisa que foi embora dessa irmã foi a paciência. E por quê? Porque é algo que o Espírito, nós temos que entender isso. Paulo vai dizer isso, olha, paciência em meio à tranquilidade. O que é isso? Diga para essa pessoa que está tendo de você, paciência é aprender a viver um dia de cada vez. Eu ministrei essa semana numa das devocionais. Qual é o grande problema nosso? A Bíblia diz assim no Salmo 118, 118, 24, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemos nele, no dia. O problema de muito crente é que ele quer viver hoje com aquilo que ele não fez ontem. Ah, meu Deus, eu tinha que ter feito isso. Ah, meu Deus, se eu tivesse feito aquilo. Você que está em casa. Então,
o salmista usa o imperativo no verbo, alegramos nesse dia. Como é que vai ser amanhã? Como é que não vai? E isso tem sido uma constância na minha vida. Turma, apóstolo, o que é que o senhor vai fazer com isso? O que é que o senhor vai fazer com aquilo? O que é que o senhor vai fazer com aquilo? Olha, eu tenho procurado viver um dia de cada vez. Eu sempre tenho dito isso para a turma: tenha paciência comigo, que eu nunca passei por uma pandemia antes. A minha experiência de pandemia é a mesma que a sua, minha filha. Você já era nascida em 1920? Não. Então você não pegou a espanhola. Eu também não. Você já passou por uma pandemia antes? Então estamos no mesmo barco. Somos profundos desconhecedores de pandemia. Já passou por uma pandemia? Não. Então tudo que você está vendo de novo, eu também estou vendo. Só que sobre os meus ombros pesa uma responsabilidade, né? Eu administro vidas, administro pastores, e tem que começar a pensar: e aí, o que eu faço? Eu tenho procurado seguir isso aqui, ó, um dia de cada vez. Se você não quiser adoecer em tempos de pandemia, tira da tua cabeça essa história de quando é que isso vai acabar, porque isso não acaba tão cedo. Aliás, dizem os estudiosos aí de pandemia que metade do planeta pega e metade do planeta não pega. Aí eu fico lembrando num tal de Thanos, que disse que ia limpar a metade do planeta. Eu falei: meu Deus, só pode ser ideia desse Thanos. Esse Thanos não sai da minha cabeça. Então, terceiro, paciência é contrário de ansiedade. Que é isso, apóstolo? Jesus disse: quem, por mais capaz que seja, pode esticar meio centímetro da sua estatura? Então ele disse: ei, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí ele vai dizer: basta cada dia o seu mal. Então nessa manhã Deus está dizendo para você que o seguinte: cuidado, para que nesse mundo impaciente, você não seja contaminado pela impaciência. Aliás, eu acho que está aí, pode avançar. Paciência é um hábito tão saudável, que Deus desfrutou dela. Pode deixar isso aí. Deus desfrutou da paciência, gente. Conhecendo um pouco Deus como nós conhecemos, porque nós estamos debaixo de Deuteronômio 29. Deus diz lá em Deuteronômio 29 o seguinte: aquilo que eu quis me revelar, eu me revelei. Aquilo que eu quis declarar, eu declarei. E há coisas ocultas que eu não declarei. Muito bem, naquilo que Deus já se declarou para você, você crê que Deus poderia criar o mundo a partir de um estalo, igual Thanos? Podia ou não podia? E por que ele levou 7 dias? Porque Deus fez uso da paciência. No primeiro dia ele acabou, e a Bíblia diz: e viu, ele parou para ver o que criou. Precisava não, mas ele se apropriou da paciência e viu Deus que era bom, que ele havia feito no primeiro dia. Ele vai para o segundo dia, ele precisava do segundo dia para criar o que criou? Não, mas no segundo dia ele desfruta da paciência, vendo o que ele criou no segundo dia. Ele vai para o terceiro dia, ele precisava de 3 dias? Não, mas no terceiro dia ele desfruta da paciência, vendo o que ele criou. E detalhe, quando chega no 7º dia, ele diz: quer saber de uma coisa? Eu fiquei a semana toda vendo o que eu criei, eu vou descansar. Então notem que Deus se apropriou da paciência, porque Ele é a própria paciência. Então eu não vou acrescentar nada à minha vida na impaciência. Então vamos lá, como é que a gente vai desenvolver a paciência? Primeiro, a paciência é desenvolvida no mundo impaciente quando nós decidimos nos alegrar na esperança. Amado, se não há motivo nenhum agora para alegria, o que eu faço? Eu me alegro na esperança. Vai passar, essa situação vai mudar, o tempo que eu estou vivendo vai mudar, a prova que eu estou passando na minha família vai passar, a situação que eu estou vivendo na minha casa vai mudar. Deus, eu quero me alegrar na esperança. É Paulo dizendo assim para o Alexandre, eu esqueci teu nome: todas as promessas que Deus tem para você vai se cumprir. Então é por isso que eu me alegro na esperança. Ele tem promessas para a minha vida. Ele tem promessas para a minha vida. Diga: Ele tem promessas para a minha vida. Então eu vou me alegrar nisso, nessa esperança das promessas. Se Ele tem promessas, eu vou me alegrar nisso.
Se Ele tem promessas para a minha vida, é nisso que eu vou me alegrar. Aliás, Jó, quando está lá debaixo de ferida, filho morto, falido, destruído, arrebentado, a mulher revoltada, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Esse é um tempo para você se alegrar na esperança. Senhor, eu ainda vou voltar a viver os dias de alegria, eu ainda vou viajar, eu ainda vou passear, eu ainda vou fazer muitas coisas que eu não fiz, porque eu me alegro na esperança. Você crê nisso? Mesmo? Você crê mesmo? Então, você que está em casa, eu preguei isso domingo passado. Domingo passado, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja azeite, ainda que não haja ovelha, ainda que não haja gado, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então você quer passar por esse tempo de coronavírus sem perder a tua paciência? Quero, apóstolo, preciso. Então se alegra na esperança, meu amado. Se alegra na esperança, meu amado. Se alegra na esperança. O que o Senhor tem para mim ainda vai se cumprir. O que Deus tem para a minha vida vai se cumprir. O texto diz: alegrai-vos na esperança. Por quê? Porque aonde há esperança tem paciência. Tudo aquilo que é alimentado pela tua esperança te deixa paciente. Tanto é verdade que a Bíblia diz: a esperança que se adia faz o coração adoecer. Mas se você cria uma esperança, não é assim? Você cria esperança determinada: não, fulano, ó, vai acontecer. Não, eu estou firme nisso, eu estou firme nesse propósito. Mas Beltrano faz 2 semanas, não, mas eu sei, mas olha, quem prometeu falou, deu a palavra dele, deu a palavra dela. Repara se você no tempo da esperança não se tornou alguém paciente. Então Paulo diz para você nessa manhã e para mim: ei, você quer ter um hábito saudável da paciência? Quero. Então se alegre na esperança, se alegre na esperança. Por quê? Se você se alegra na esperança, diga comigo: a tribulação, o corona, perde a força. Se você se alegra na esperança, toda a tribulação perde a força. Agora, se você se alegra nas notícias, se você se alegra nas situações, tem alguma coisa errada. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos aqueles que creem na esperança até contra a própria esperança. Então, a minha esperança não é uma expectativa. Escute, existe a esperança que o mundo oferece e existe a esperança que a Bíblia oferece. A esperança do mundo é uma expectativa. A esperança da Bíblia é uma promessa. Por que a nossa esperança é diferente? Porque está todo mundo na esperança do mundo, é a esperança da expectativa. Vai mudar, vai acontecer. Está todo mundo dizendo isso. Mas isso é fruto de expectativa. A nossa esperança é fruto de promessa. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Segundo, vamos lá, para terminar, pode avançar. Desenvolvendo paciência no mundo impaciente. Isso. Desenvolvemos a paciência quando continuamos firmes no Senhor. Olha que coisa tremenda é o que o apóstolo Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Essa palavra pacientes aí é rupomone. É uma paciência que não entrega o jogo. Não é aquela paciência de passividade. Deixa acontecer, deixa levar, deixa ir. Não, essa paciência é a paciência que diz: Deus vai agir. Essa paciência, ela é diferente. Por quê? O apóstolo Paulo e aí, só para vocês entenderem, vamos lá, porque a gente tem que compreender a palavra a partir do original. Então, se a palavra é rupomone, o que a gente vê muita gente com paciência? A pessoa está ali logo nos 3 primeiros dias: não, olha, Deus está no controle, olha, Deus vai agir. E aí fala em línguas, marcha com varão. Aí passa uma semana: Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, brada, meu Deus, fala. Aí passa 2 semanas: Senhor, o que eu fiz de errado? Meu Deus, me perdoa. E passa a 4ª semana e diz: eu acreditei tanto, eu desanimei tanto, eu investi tanto, e eu não estou vendo resultado. Eu fui para a igreja, eu orei. E aí, irmãos,
essa paciência que começa a 1000 por hora, essa paciência que começa com uma demonstração de fé que você fica encantado, que eu fico, nossa, nunca vi tamanha fé no engenho da rainha. Essa fé, na segunda semana ela já dá uma rebolada, na terceira semana ela dá uma patinada, na quarta semana ele está incrédulo. Agora vamos entender ali, quando Paulo diz sede hupomone na tribulação, Paulo diz assim: seja equilibrado, seja constante, porque essa tribulação, ela não vai mudar porque você é mais fervoroso, nem menos fervorosa. Essa tribulação, ela tem começo, ela tem meio, e ela vai ter o quê? Ela vai ter o quê? Você que está em casa, ela vai ter o quê? Fim. Agora, se você tem uma fé, né, lembra da curva? Você tem uma fé que vai lá em cima, e daqui a pouco, ontem eu estava vendo um programa com a apóstola, que só de ver o programa eu já passei mal. As montanhas russas do mundo. Jesus amado, eu vi uma, que o camarada sobe 45 metros assim. Eu disse, é nessa aí, eu já estava desmaiando ali. Quando ele pegou a 45 metros, assim. E quando ela desce, ela vai a 150 quilômetros por hora. Aí, a 150 na descida, eu já vou botar para fora tudo que está dentro. Eu vou chegar limpinho, de corpo e alma, no final dessa montanha. Eu disse, nem pagando eu vou, apóstolo. E ele estava rindo que era disputa para ver qual era a montanha mais, não sei do que das coisas. Uma doideira. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem crente que na tribulação ele vai na montanha russa, ele vai, sobe, daqui a pouco desce e morre. Então olha, paciência, hupomone. A tribulação está indo, não precisa dar sinais que você é o baita crente, o super crente, o crente poderoso. Não, ó, a tribulação está indo, hupomone. Caminha, Deus está agindo, 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 Deus está agindo. Ela, ó, Deus está agindo. É essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim: ei, igreja de Roma. E a igreja diz amém, aleluia. Não precisa dar rompante de paciência. Estabiliza ela. Não precisa ir para Facebook ficar falando que você crê, que isso tudo vai passar. Guarda no teu íntimo. Não é a primeira vez que eu estou passando por uma prova, e provavelmente não vai ser a última. Eu alimento a minha paciência o seguinte: o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já me livrou de tantos. Porque ó, a tribulação vai cair, mas a paciência estabiliza. Então, hupomone é essa ideia de estabilidade, de tolerância. E a Carol, mesmo não sabendo o que eu estava vendo, usou aquilo ali. É o exemplo da montanha russa lá. É essa paciência, né? Ou seja, é a paciência com atitude e não com passividade. Terceiro, vamos lá. Desenvolvendo a paciência no mundo. A paciência é um hábito saudável quando temos uma vida de oração perseverante. Então o apóstolo Paulo diz: Alexandre, se alegra na esperança. Alexandre, tenha paciência na tribulação. Agora, Alexandre, não dá para ter paciência se você ora hoje, daqui a 2 dias. Alexandre, você não vai ter paciência se você ora hoje, daqui a 1 semana. Alexandre, você não vai ter paciência se você só ora agora e ora quando lembrar. Não, é por isso que Paulo diz: ei, se você quer ter paciência, aprenda uma coisa: paciência não nasce por acaso, paciência não te atinge por acaso, paciência é fruto da perseverança de oração. É aquele crente que está dizendo para ele mesmo: Senhor, eu quero continuar caminhando na oração. Ou seja, sabe, ligar ao Senhor. É essa a ideia, de continuar ligados ao Senhor. Então não adianta você começar uma quarentena com aquela primeira semana de oração.
nas outras duas você está aí desanimado, desanimada. Então nessa manhã Deus está dizendo o seguinte: você quer ser paciente nesse tempo de coronavírus? Você quer ser paciente para contar para os teus netos lá: olha, eu me lembro que eu estava lá na igreja naquele domingo, o apóstolo falou, e ali Deus me chamou para esse nível de relacionamento com Ele. Eu vou orar domingo, eu vou orar segunda, eu vou orar terça, eu vou orar quarta, eu vou orar quinta, eu vou orar sexta, eu vou orar sábado. Se você não desenvolve perseverança na oração, você não consegue ter paciência. Não adianta. Porque quando você começa, mas por que, apóstolo? Por quê? Pode avançar. Acabou? Então vou entrar com a minha parte. E aí eu quero já terminando. Deixa eu dizer algo para vocês. A primeira coisa que a gente aprende é que oração aquieta o coração. Dá até uma frase bonitinha: a oração aquieta o coração. Toda pessoa que aprende a orar, ela vai ter o coração dela aquietado. Então o que aquieta o coração, gente? Oração. Você está com o coração angustiado? Ora. Oração aquieta o coração. Oração é remédio de Deus para impaciência. Impaciente, vai orar. Alguém diz: está sem paciência, vai pescar. Não funciona. Você vai se irritar se não pegar peixe. Você está impaciente? Ora. Está angustiado com a situação? Ora. Mas eu já orei. Ora mais. Tem gente que procura pessoa, fala 3 horas com a pessoa sobre o problema dela, não ora 5 minutos para Deus. Eu queria que o irmão me ouvisse. O irmão pode me ouvir. Gente, fala com quem resolve. Não é assim? Quando você vai numa repartição aí dessa aí, o que você procura? Você diz logo assim: quem é que resolve aqui dentro? É o fulano, é o chefe lá do departamento 309 lá. É ele que resolve? Aí você quer ir logo nele, é ou não é? Não é? Funciona assim? Você, quando vai resolver o problema, procura um assessorista lá do prédio. É o senhor que resolve o problema? Ele diz: não, eu só levo as pessoas para cima e eu desço com elas. Então, a oração, ela é o remédio para tratar a impaciência. O que é perseverança? Perseverar na oração. A perseverança nada mais é do que persistência. É aquela pessoa que não desiste, aquela pessoa que não desanima. Então, na oração, nós recebemos a força necessária para continuar. Então eu queria terminar a minha palavra, vamos lá, só para lembrar para você. Desenvolvendo o hábito saudável da paciência. Primeiro, alegra na esperança. Deus ainda está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. Apóstolo, não sei como é que eu vou fazer com a minha empresa. Deus está no controle da situação. Apóstolo, não sei como é que vai ficar a minha situação. Deus está no... Ele não perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele não perdeu o controle para nada, para ninguém. Não vai perder agora. Então, alegre-se na esperança. Diga: Deus está no controle. Você que está em casa, diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Por isso que eu vou me alegrar. Por isso que eu todo dia estou cantando essa música aí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar, o desespero me tomar. Eu tenho um Deus. Eu fico doido. O sol na noite, mas a alegria ela vem. Quando é que começa um dia? Quando é que começa o dia? Quem pode me dizer? Não, o dia, quando é que um dia começa? Meia-noite. Muito bem. Então à 00:01 você vai me dar bom dia, não vai? Mas está de noite, não está? Mas você sabe que começou um novo? Então eu não preciso ver o sol para ter a certeza que começou um novo dia. Eu tenho a certeza que começou. Então eu não preciso ver clarear a situação. Eu tenho a certeza que já começou um novo dia.
Eu tenho um Deus que não vai deixar. A segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo, vamos ver se você gravou. A primeira é: alegrai-vos na esperança. A segunda coisa é: sede paciente na tribulação. Lembra? Paciência na tribulação. Não, Hupomone. Diga hupomone. Vamos aprender grego aqui. Hupomone. Você parece estar falando grego, tá mesmo? Hupomone. Nunca mais vai esquecer isso, meu filho. Nunca mais. Vai ter gente essa semana que vai dizer assim: abriu lá a loja? Você: não abriu. O Crivella ainda não deixou. Ah, mas eu queria fazer umas compras descartáveis. Não, vou te vender, manda o teu telefone. Aí aproveita e manda essa palavra: persevera aí na tribulação. Mas como que eu vou perseverar? Hupomone. Continua firme. Continua dando testemunho que você é crente na tua família. Está todo mundo feliz que está em casa, né, com a família, não é isso? Quantos que estão em casa estão dando testemunho? Olha lá. Aquieta o coração, remédio de Deus para a paciência. Muito bem. Força necessária para desenvolvermos. É isso aí, legal. Obrigado, Josana. Pode até deixar. Quantos estão em casa, estão dando testemunho? Vem cá, nessa tribulação, a sua esposa está vendo você mais crente? Seu filho está vendo você mais crente? Nessa tribulação, a sua mãe, seu pai está vendo você mais crente? Ou no primeiro dia você marchou, falou em línguas, hein? No primeiro dia lá, você: ei, Deus está comigo. E hoje você está: meu Deus, como é que vai ser, meu pai? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Hupomone. Rupo. E por último, Paulo diz: persevera na oração. Você não vivia dizendo para mim que não tinha tempo para orar porque você estava tão agitado? Eu agora estou te dando esse tempo. Te dando esse tempo. Me busca. Vamos ficar em pé? Você que está em casa, vamos louvar? Eu queria orar com você, mas eu queria que você louvasse o Senhor. Alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. Espero que você tenha entendido. Eu tenho um Deus, olha aí, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Você pode declarar isso? A expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e
e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Eu queria orar com você. Vamos pedir paciência. Quem sabe você está vivendo um desgaste no seu casamento e o problema seja paciência. Peça paciência para lidar com o seu esposo. Peça ao Senhor paciência para lidar com a sua esposa. Quem sabe você está vivendo um desgaste dentro de casa com o filho, com a filha. Vamos pedir agora, Senhor, me dá paciência para me relacionar com o meu filho, com a minha filha. Quem sabe você está aqui e está vivendo um momento de impaciência com seu pai, com a sua mãe. Senhor, me dá paciência. Quem sabe você está vivendo um momento de impaciência por conta da sua situação financeira, por conta da sua situação como empregador ou empregado. Quem sabe você está vivendo uma situação de impaciência por conta da sua saúde. Vamos pedir ao Senhor agora paciência, vamos pedir isso. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Feche os olhos, vamos orar juntos. Pai, esse tem sido um tempo de impaciência. Já era, Senhor. E agora eu tenho visto as pessoas colocarem que vão ter mais tempo para isso, mais tempo para aquilo, mais tempo para aquilo outro. Senhor, e quando acabar? Quando esse tempo passar, como é que vai ser? Vai ser voltar ao que era? Então, Senhor, nos ensine sobre a paciência. E não atrela a nossa paciência às circunstâncias, Senhor. Não atrela a nossa paciência a uma quarentena, a um vírus, não. A nossa paciência é um hábito saudável. Com quarentena, sem quarentena, com vírus, sem vírus. Por isso, Senhor, nos ensina o valor da alegria na esperança. Meu Deus, a minha alegria não é na expectativa. A minha alegria não é nos resultados que podem ser produzidos na terra. A minha alegria é promessa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se a tribulação que nós temos que passar nos dê também uma paciência estabilizada, uma paciência que não oscila, uma paciência que não começa impactando o mundo e depois nos envergonha diante do mundo. Me dê uma paciência que te alegra o coração no começo, no meio e no fim. Uma paciência que dê testemunho de que eu tenho uma nova vida em Cristo. Uma paciência em que o mundo vai dizer verdadeiramente: Deus está no controle da vida dele. Senhor, me dá uma paciência, Pai. Como diz a palavra, que desenvolva a minha vida de oração. Que seja fruto do meu relacionamento contigo, meu Deus. Não dá uma paciência que seja fruto, Senhor, das minhas convicções, não. Que seja fruto de oração. Cada filho que está aqui, cada filho que está em casa, eu te peço isso. Eu oro com eles agora em nome de Jesus. Amém e amém.